Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Pomba, declaro aberta a sessão ordinária, 15ª sessão ordinária, do dia 5/10/2017. Eu vou pedir aos novos colegas, não é de costume não, aqui aqui é casa para discutir leis, vontades, para defender o povo, mas eu vou pedir que a gente comece hoje com a oração, para a gente pedir para a saúde de todos aqueles que estão precisando, um Pai Nosso, que é uma oração universal, e principalmente para o pai do nosso amigo, companheiro do legislativo aqui, e para todas as famílias que estejam precisando. E eu ouvi o Papa Francisco falar uma coisa muito interessante: se você não pede, você não ganha; se você não me convida, eu não entro. Então vamos convidar Jesus que Ele atenda o nosso pedido, o nosso clamor, que o que a gente mais quer nessa vida é saúde para todo mundo, né? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ata da sessão anterior não ficou pronta. Inscrição dos vereadores que desejam falar em um grande expediente sobre qualquer assunto de interesse público. Por favor, faça a inscrição com o secretário Rafael. Correspondência e comunicar. Relatório de realização de audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal. Audiência pública. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Motivação. O chefe do Executivo Municipal solicitou à Câmara uma audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, abril a agosto, para cumprimento disposto no artigo 9º do parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório. Às 17 horas do dia 28 de setembro de 2017, reuniram no Salão do Público da Câmara Municipal os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereadores Frederico Senra Condé, Jair de Paula Coelho, Arilson Neto Santos Freitas, sob a presidência do primeiro, no caso Frederico, o presidente da comissão. Representando o chefe do Poder Executivo estava Vinícius Leal Faria, secretário municipal de Administração de Finanças, e o senhor Gilberto Batista de Almeida, além dos servidores da Câmara Municipal Mônica Patrício Coelho da Silva e Ramon Machado de Oliveira. Foi debatido sobre as metas bimestrais de arrecadação e os gastos com educação, saúde, Fundeb, assim como o comparativo das receitas, gastos de pessoal, dentre outros assuntos pertinentes à administração. A conclusão da Comissão de Finanças conclui como realizada a audiência pública relativa ao segundo quadrimestre de 2017, como prevê o artigo 9º do parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vereador presidente da comissão, Frederico Senra Condé; vereador vice-presidente, Jair de Paula Coelho; vereador relator da comissão, Arilson Neto Santos Freitas. Então está aqui, gente, o relatório da audiência pública. Se algum dos vereadores que não puderam vir quiser dar uma olhada, está à disposição na secretaria com o Ramon. Envio da prestação de contas do CAPS. Eles são ofícios. Aqui, cumprimentando-os, venho encaminhar a prestação de contas do projeto de intercâmbio regional de saúde mental, conforme o quarto artigo da primeira lei de 1565 de 2017. Está aqui para cada vereador, quem quiser depois conferir. Então, o CAPS está fazendo a prestação de contas, né?
E aí está aqui o relatório, está à disposição da Secretaria, tá? Para todos os vereadores e público que se interessar. Projeto de lei número 1700, dos vereadores Rafael, Paulo e Paulo, oficializa a denominação do bairro São Manuel. Está em tramitação, está aguardando parecer da Comissão de Legislação, que o Rafael foi substituído pelo... Não, desculpa, o Rafael e o Paulo foram substituídos, né? E então está aguardando a Comissão de Legislação, que se traz ao parecer da próxima reunião. O projeto de lei número 1701, também dos vereadores Rafael e Paulo, oficializa a denominação do bairro Santa Isabel. Também foi lido, está em tramitação, aguardo o parecer da Comissão de Legislação, que também foi substituído o Paulo e o Rafael. Está constando na ata de substituição, esqueci agora, depois a gente dá uma conferida. Na reunião passada já foi indicado os vereadores. Projeto de lei número 1702, do vereador Wellington, que dispõe sobre a inclusão do uso do nome social de transexuais, travestis, nos registros municipais relativos a serviços públicos prestados no âmbito da administração direta e indireta, da outras providências. Também está em tramitação, já foi lido, aguarda a Comissão de Legislação, de Educação e Saúde, também o vereador Wellington foi substituído. Também está aguardando a comissão. Depois eu vou ver com o Ramon ali quem que foi indicado para substituir e a gente já poder dar andamento desse projeto para a próxima reunião. Já trazer os pareceres. Projeto de lei número 1703 dispõe sobre alteração dos anexos da lei 1575 de 28 de junho de 2017, LDO. A lei de diretriz orçamentária. Leitura da primeira folha, a mensagem, né? Nobres vereadores, caminho a essa colenda Câmara de Vereadores o projeto de lei que estima receita fixa e despesa do município para o exercício de 2018 para ser apreciado e votado nessa casa, respeitando evidentemente a decisão soberana dos nobres edis que honradamente compõem esse respeitado Poder Legislativo Municipal. Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas constitucionais a respeito da matéria e ainda os ditames da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal número 4.320 de 1964, que dispõe sobre as normas gerais para a elaboração dos orçamentos, observando-se mais as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Conforme determina o artigo 165, Carta Magna, o orçamento das entidades da administração direta está inserido no contexto do orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios da universalidade e unidade orçamentária. O conteúdo do presente objeto, todo ele calçado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o município. Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento de novos vereadores dessa casa com a causa pública e certos de que a presente proposta venha a ser integralmente aprovada, manifestando nossos agradecimentos e consideração aos membros do Poder Legislativo Municipal. Cordialmente, Marcos Pasqualini, Prefeito Municipal. Esse projeto da LDO de concessão, né, às entidades vai ficar em tramitação e vai para a Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que é o Frederico, presidente, o vice Jair e o relator, o Arilson. Projeto de lei número 1704 do Executivo dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018-2021. Leitura da mensagem. É isso que eu acabei de ler. Não, você leu foi o 703, que dispõe sobre convenção. São dois. É uma de convenção, né? As entidades. Então eu li a mensagem errada. A mensagem que eu li é desse.
1704 que você leu? É, eu li mensagem de 1705. Ah, não, você já foi lá para as subvenções, desculpa, Desculpa, mas é porque tem igual. Tudo bem, só corrigindo. Então, o que já foi lido foi o 1705, que dispõe Não tem 1700. sobre a... Não, peraí. Ah, você viu isso? Tem sim. Primeiro é 1703, o segundo O que foi lido Tá, primeiro, 1704. que dispõe, só corrigir. O 1705 foi lido no lugar do 1703. Esse projeto que já foi lido, né, que trata sobre as convenções que vai ser repassado ao hospital, associação comercial, os grêmios carnavalescos. Então, é esse que foi lido. Então, agora corrigindo, você vai ler o 1703. 1703, projeto Esse tem prazo de... de emenda. Tem, esse projeto tem prazo para emenda, sim. Até a próxima reunião. Aí pode ler o 1703, é isso? Aí, agora. 1703. Encaminha a Vossa Excelência, por seu intermédio, aos ilustres pares da Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe a alteração dos anexos da Lei 1575, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2018. Devido às novas projeções divulgadas pelo governo federal e estadual, devido ao surgimento de novos projetos, contratos de investimento em parceria com os órgãos federais, fez-se necessária a adequação das projeções de arrecadação de receitas para o exercício de 2018. Assim, torna-se necessária a adequação dos anexos da LDO 2018 de acordo com as novas previsões. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável. Em ter a oportunidade, para Vossa Excelência e seus pares, os meus protege de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Pasqualino, prefeito municipal. Agora que é o PPA, o Plano Plurianual 1700. O Plano Plurianual, número 1704, projeto. Isso, para leitura, fala. Submetemos a elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do período 2018-2021, em cumprimento aos mandamentos constitucionais legais e aplicáveis à matéria. Trata-se de um programa de longo prazo que deve ser elaborado no primeiro ano de mandato, com validade de 4 anos, alcançando de start o início da gestão da próxima legislatura. Pelo exposto, faz a relevância, solicitamos aos novos vereadores a apreciação e aprovação do Plano Plurianual 2018-2021. Cordialmente, Marcos Pasqualino, prefeito municipal. Esse já foi lido. Já foi lido. Agora é o 1707. 1706. Estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Bom para o exercício 2018. Essa que é lá. Isso, é o 1706. Nobres vereadores, encaminham a essa colega da Câmara de Vereadores projeto de lei que estima a receita fixa e despesa do município do exercício 2018. Pode ir. Para ser apreciado, votado nessa casa, respeitando evidentemente a decisão soberana dos nobres edis que honradamente compõem esse respeitado Poder Legislativo Municipal. Conforme determina o artigo 165, Carta Magna, o orçamento das entidades de administração direta está inserido no contexto do orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios da universalidade e unidade orçamentária. O conteúdo presente objeto, todo ele calçado em dados e objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o município. Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos novos vereadores dessa casa com a causa pública, certos de que a presente proposta venha a ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e consideração aos membros do Poder Legislativo Municipal. Cordialmente, Marcos Pasqualino, prefeito municipal. Senhor presidente, eu peço licença um minuto só para eu pegar uma tarde necessária para o trabalho. Próximo agora é o 1707.
Agora é... Não, peraí, então esse projeto, né, ainda não vai ser encaminhado para a comissão. O 1704, que é o plano plurianual. O 1704, o PPA, o 705, que é a de convenção, subvenções às entidades, e a lei do orçamento, que é o 1704, 1705, 1706. Eles estão abertos a prazo de emenda até na próxima reunião. O prazo para apresentar emendas até na próxima reunião. E na próxima reunião será encaminhado para as comissões. E a gente tem o prazo até 30 de novembro para votar todos os 3 projetos. Então, peraí. Ele tem um prazo de emenda até a próxima reunião. Então, eu sugiro aí aos amigos aí da Comissão de Legislação, que já, pelo menos a minha comissão, que já encontre amanhã. O prazo é aqui. A próxima reunião está marcada para o dia 19, não é isso? Isso. Na semana que vem a gente tem um feriado aí no meio da semana. Eu faço parte da Comissão de Legislação. Eu gostaria muito de pedir aí aos amigos da comissão, em razão da enfermidade do meu pai, que ficaria muito difícil. Eu gostaria muito de poder discutir com vocês esse assunto, que eu acho que ele é importante. E eu gostaria muito de poder fazer uma reunião produtiva, como nós já fizemos em outras. Se possível, a gente reunisse na semana que vem, porque eu acho que a gente, não sei se os senhores vão viajar, ou se os senhores têm algum programa para essa véspera de final de semana. Se nós pudéssemos nos encontrar ao longo da próxima semana. A gente conversa. Depois A gente tem que encerrar, ou não vai ter. É o seguinte, cada vereador pode apresentar a sua emenda, não é a comissão em si, que ainda vai ser encaminhado para as comissões. Depois, se a comissão sentir necessário engessar alguma emenda também, o prazo vai estar aberto também para a comissão. Agora é o prazo dos vereadores individual, entendeu? Então, cada vereador quiser, aí depois vai ter o prazo das comissões a analisar. Se não concorda, né? Cada um dá seu parecer favorável ou contra o projeto. Então não precisa. Isso, aí é individual. Tá. Então vamos dar sequência. Agora o projeto de lei número 1707 dos vereadores Jorge, Paulo, Rafael e Romil. Altera a lei municipal número 1330 de 2010 e dá outras providências. Patrulha rural. Leitura. A Câmara Municipal de Rio Bomba, os seus vereadores aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º da Lei Municipal de 1330, de 24/6/2010, que institui o programa Patrulha Mecanizada Rural com objetivo de prestação de serviço aos mini, pequeno ou médio produtores rurais, passará a ter a seguinte redação. Fica instituído no âmbito do município de Rio Bomba o programa Patrulha Mecanizada Rural para prestação de serviço de máquinas, caminhões e tratores agrícolas aos mini, pequeno ou médio produtores rurais do município. Entende-se por máquinas motoniveladoras, retroescavadeiras e paracarregadeiras. Para atender aos dispostos contemplados no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alocar e adquirir máquinas, caminhões e tratores mediante procedimento licitatório, bem como utilizar a frota de veículos municipal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 2 de outubro de 2017. Vereador Jorge Luiz Martins Soares, vereador Paulo Henrique, vereador Rafael Vilela e vereador Romeu Moreira. Justificativa. A intenção dessa proposta é a de colaborarmos com a administração municipal no sentido de esclarecer quais veículos podem ser usados no serviço de patrulha mecanizada rural. Não trata da criação de despesa, pois o programa e os equipamentos já existem. Esse projeto vai para a Comissão de Legislação, Finanças, Serviços e Obras, né? Vai ficar em tramitação e vai para as comissões, dá o parecer. Passar para a Comissão de Legislação, né? Deixa eu ver aqui. Legislação. O Rafael, como ele é autor, não vai poder, né? É o Héctor, é o vice. O relator é o Paulo, também não vai poder. Então vou colocar o Jair no lugar do Rafael.
e o Maurílio no lugar do Paulo, para substituir, da Comissão de Legislação. E a Comissão de Finanças, Federico, Jair e Arilson. Tranquilo. E a Comissão de Obras, Serviços e Obras, é Arilson, Rafael e Romeu. Aí volto a substituir, todo mundo já está incluído, o Maurílio de vice e o Jair de relator. Beleza? Anotou aí, gente? Então vamos passar para o próximo. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 337 do presidente altera a redação da resolução número 282 de 2009, que regulamenta o pagamento de diárias pela Câmara Municipal de Rio Pombo com relação ao ressarcimento de valores gastos com abastecimento do veículo. Leitura. Artigo 1º, o caput dos artigos 6º e 7º da resolução número 282, de 21 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. É vedado o pagamento de diária cumulativamente com qualquer outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana, exceto a compra de passagem para deslocamento da sede do município à cidade de destino e retorno, ou o pagamento de estacionamento e abastecimento emergencial quando a viagem se der no veículo da Câmara. A prestação de contas para efeito de ressarcimento dos valores das passagens, estacionamento e abastecimento emergencial do veículo da Câmara será apresentada à presidência da Câmara no prazo de 48 horas úteis após o retorno, acompanhada dos respectivos comprovantes originais. Vereador Jorge Luiz Martins Soares, presidente da Câmara. Esse aí é o seguinte, a gente já constava todos, a gente só acrescentou o abastecimento do veículo. E pode ser que a gente está em viagem, combustível acaba, e para a pessoa poder abastecer o carro da Câmara, depois não tem como fazer o ressarcimento. Se for em viagem, né? Porque às vezes você vai encher o tanque aqui, vai no Horizonte, rola lá, vai em algum outro lugar, na hora de voltar a gasolina não dá. Aí é só para poder ficar resguardado o abastecimento, se houver necessidade. O vereador que tiver, ou o motorista que tiver, abastece com nota fiscal, tudo direitinho, com placa, né, conforme manda o figurino, traz a Câmara, faz o ressarcimento. Porque a passagem do resto já existia, a gente só acrescentou sobre abastecimento, que não, esse projeto de resolução não falava sobre essa reposição de abastecimento. Então vai ficar em tramitação, vai para a comissão, para as duas comissões, de Legislação e Finanças. Legislação é o Rafael, o vice o Edson, o relator o Paulo. Finanças, Frederico, Jair e o Arilson. Requerimento número 14 dos vereadores Jorge, Paulo e Rafael. Esse requerimento da mesa diretora requer autorização para a realização de audiência pública do bairro experimental ali do Vale. A gente tinha pensado, conversando com a assessoria jurídica da Câmara Administrativa, a gente tinha pensado em fazer uma audiência e ouvir a população, para ver sobre o nome do bairro. Igual os outros vereadores apresentaram o nome do bairro Santa Isabel e São Manuel, que eles são um nome fictício, não tem lei. E o Lindo Vale Experimental também não tem. E lá tem os dois nomes. Mas nós somos representantes do povo, não é isso? Então, para facilitar, porque mesmo para você montar uma audiência, instalar uma audiência pública, como definir quem vai votar? Porque ali tem a soma, tem todo mundo que trabalha, tem o IFET, tem pessoas que nem moram, mas utilizam, tem aluno. Então, a gente achou melhor fazer uma audiência pública, a data ainda a ser definida, se os novos vereadores concordarem, que com essa audiência a gente vai ouvir os dois lados e cada um forma a sua opinião, depois para a gente poder votar e denominar o bairro. Ok? Então vamos botar a leitura do requerimento, desculpa. Requer que seja autorizada a mesa diretora da Câmara Municipal a realizar audiência pública com os moradores da comunidade urbana conhecida como Experimental ou Lindo Vale, no sentido de se discutir o nome oficial a ser dado àquele bairro. A audiência poderá ser realizada na Câmara Municipal ou em local apropriado da própria comunidade.
precedida de ampla publicidade que incentive a participação dos moradores do bairro. A comunidade não possui denominação oficial e isso traz consequências para os moradores, especialmente quanto ao registro de imóveis em cartório, assim havendo duplicidade de nomes pelos quais a comunidade é conhecida. Necessário se faz realizar uma audiência pública para a coleta de opiniões antes de se propor a denominação legal e definitiva. É igual eu expliquei na última reunião também, né? Aqui ele fala na Câmara ou em local apropriado, que talvez seja apropriado, sei lá, alguma sede lá da comunidade ou algum local lá que seja emprestado para a gente fazer uma votação para o pessoal já escolher, né? Rafael, isso mesmo só não seria votação, seria a gente ouvir e formar as opiniões, o que eles têm a dizer, né? Então vamos botar o requerimento em votação, e lembrando que ele não está definindo a data ainda, mas a gente vai fazer esse ano, com a audiência pública aqui na Câmara ou lá, e com antecedências de divulgação, para o pessoal tomar conhecimento. Obrigado. Pois não, falar, vereador Maurício. Boa noite a todos. Não seria caso melhor colocar uma urna lá? Isso. Fica lá, por exemplo, então aí Eu acho faz uma propaganda lá na região, lá, falando que a urna está lá e quem as pessoas votaram durante aquele mês para decidir quem Eu acredito até, Maurício, o que eu tinha conversado com o Jorge inicialmente, na primeira pontapé inicial disso aqui, é fazer um plebiscito durante um dia. Falar assim, vai ser no domingo, tal. Divulgar no imparcial, divulgar nos meios de comunicação e os moradores naquele dia ir lá e votar, porque o certo é preencher com título de eleitor e endereço. Porque quem tem que votar os moradores daquela região. Porque pode virar assim, ó, o que tem a ver uma pessoa que mora aqui votar no centro? Não é a pessoal de lá. Então você tem que ter o endereço e o tipo de eleitor, eu acredito, e votar numa certa data só. Porque você deixa na urna e vai votar. Às vezes a mesma pessoa vai votar 10 vezes. Só para explicar, Maurício, assim, aí seria o plebiscito, né? A gente achou melhor não o plebiscito, e sim a audiência, por quê? Por causa do sistema de quem poderá votar, porque nós não podemos excluir as empresas que estão instaladas naquele bairro. Porque, por exemplo, o pessoal da Soma, de repente a maioria quer um nome e o outro quer outro, mas eles não moram lá, só trabalham. Mas você vai excluir eles ganham o pão ali, a fábrica é instalada ali. Aí seria justo só o dono da fábrica votar? O Instituto Federal, seria justo só o diretor votar? Você entendeu? Para a gente não excluir ninguém. E aí a comissão aqui, a assessora jurídica e a comissão interna da Câmara, a comissão interna, os assessores nossos aqui, achou melhor a gente fazer a audiência. E aí cada vereador vai ouvir o que a gente vai convidar, vai fazer divulgação, aí o pessoal vão se informar, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eles vão explicar o motivo e a gente vai formando a opinião. É um debate. O debate, a audiência pública, ela é mais rápida, é mais prática para a gente. Presidente, mas se caso lá a gente sentir que está na balança, como vai ser feito? Aí vai para a opinião de cada vereador, né? Concluir o seu depoimento, o seu voto. Dependia deixar essa data definida. A gente ainda tem que acertar uns detalhes ainda, que até essa semana a gente define a data e traz na próxima reunião. Antes da próxima reunião não vai ser, a gente tem que estudar, ver uma data melhor, que tem uma parte burocrática que a nossa secretaria tem que fazer ainda, entendeu? Aí a gente, aprovando, a gente vai marcar a data e ser passada logo para vocês. Ninguém vai ser pego de surpresa que amanhã não, viu? E a gente vai só ouvir, gente, a audiência pública, o que ela é? Ela é para você ouvir o que a população está querendo, aquele conjunto de pessoas ali, e cada um da gente formar a nossa opinião. De lá vai vir, né, os prós e os contras, e cada vereador tomar a sua opinião, né? Porque também é tipo assim, não desmerecendo ninguém, viu, mas toda vez que tiver um problema, a gente for ouvir o povo, então não precisa de vereador, porque o vereador é representando o povo. Então vamos botar, algum mais quer falar? Algum mais vereador sobre o requerimento? Então vamos botar em votação o requerimento. Romeu, o Hélio. Sou a favor. Frederico. A favor. Rafael. A favor. Paulo. A favor. Maurício. A favor. Arilson. A favor. Jair. A favor.
Então, foi aprovado por unanimidade o requerimento. E é tão logo a nossa assessoria montar, né, a nossa audiência, a gente vai passar a data para vocês com antecedência, inclusive que vai ter que determinar um prazo anterior, né, de honestidade, para poder dar publicidade ao tema. Passamos agora para as indicações. Indicação do vereador Arilson, indicação número 207. Indico que a Prefeitura instale um gradil de proteção no final da Rua das Flores, bairro Nossa Senhora da Rosa Mística. Indicação do vereador Jair, número 217. Indique que a Prefeitura instale bebedouros nas quadras poliesportivas públicas municipais. Indicação número 204 do vereador Jorge. Indique que a Prefeitura instale acostamento no final da Rua Diógenes Coelho até a torre de transmissão do sinal da TV. Indicação número 218, também do vereador Jorge. Indique que a Prefeitura, na forma da lei, ceda servidor municipal auxiliar no serviço de trânsito da Delegacia de Polícia Civil de Rio Pomba. Indicação número 219, também do vereador Jorge. Indico a reforma do canil municipal. Indicação número 211, do vereador Rafael. Indico que instale um gradil de segurança na Praça Messias Pereira Bahia, nas laterais do parquinho infantil. Indicação número 212, também do vereador Rafael. Indico que a Prefeitura realize a feira livre também no bairro Geraldo Longo Faria. Indicação número 203, dos vereadores Paulo e Rafael. Indico que a Prefeitura construa um passeio na lateral da Rua Carminha Moraes Sarmento, saída de Rio Pomba para Tabuleiro. Indicação número 221, do vereador Wellington. Indico que a Prefeitura Municipal, de acordo com o abaixo-assinado do anexo dos moradores da Rua Antônio Mota Campos, promova a colocação de quebra-molas na altura do número 348 e faça reajuste, conserto do nível de outros quebra-molas que já existem na altura do número 420 na mesma rua. Todos os vereadores. Indicação número 220. Aração gratuita nos meses de junho e julho, conforme especifica. Indicamos que a Prefeitura faça aração gratuita nos meses de junho e julho de cada ano para os micro e pequenos produtores rurais e os da agricultura familiar cadastrados no PRONAF. Os 2 tratores municipais são insuficientes para a demanda de trabalho que se inicia a partir do mês de agosto de cada ano. Nossa sugestão é que a Prefeitura abra um período gratuito de aração para atender os produtores supracitados nos meses de junho e julho, como forma de antecipar e desafogar o serviço, podendo ampliar o atendimento. Os vereadores que querem falar sobre as indicações, podem se manifestar? Eu queria só repetir essa segunda indicação sua. Minha segunda? Segunda indicação. Indicação número 218. Sessão. Não, do Jorge. Sessão do servidor para serviço na delegacia de polícia. 218. Segunda indicação. Indico que a Prefeitura, na forma da lei, ceda servidor municipal para auxiliar no serviço de trânsito da Delegacia de Polícia Civil de Rio Pomba. Eu acredito que é igual tinha o Edmilson lá fazendo aquele Edinaldo, né? Fazendo aquele serviço e parou de ter, não é isso? Isso. Algum vereador quer falar sobre a indicação? Fala sobre a própria indicação? Sim. A indicação do colega. Qualquer sobre... Eu queria, se alguém falar, gostaria só de falar sobre a minha indicação. A palavra, vereador Wellington. Essa indicação, ela vem de encontro aqui a uma informação que o prefeito municipal já havia dado, de que todos os quebra-molas, em razão do grande pedido, né, que a população sempre pede quebra-molas, e de que há aquela incongruência de que um morador quer e muitas vezes outros não querem. Então, se faz o serviço e depois outros moradores pedem a retirada. Então, através do pedido de uma moradora, da Andréia, entreguei, eu acho importante salientar isso, foi um número considerado de moradores,
Parabenizo aqui os moradores do bairro Santa Isabel, foram 70 assinaturas, né, 70 moradores que se interessaram pela necessidade da implantação do quebra-molas e também pelo conserto de um que já existe na altura do número 420, que ambos são dentro de uma curva, o que dificulta a visibilidade dos dois lados. Então fica o pedido aqui à Secretaria de Obras, não é? Ao senhor Geraldo e ao prefeito Pasqualino que atenda, de acordo com o pedido anteriormente, a esses moradores que se manifestaram, mostrando assim o interesse e a necessidade do quebra-mola nesses dois locais. Com a palavra, vereador Jair. Boa noite a todos. Sobre a indicação dos bebedouros nas quadras poliesportivas, eu recebi uma reclamação de que ali, naquela quadra da exposição, pelo fato de não haver lá, né, nenhum tipo de bebedouro, os meninos, quando dão sede, entram na escola professor Inácio, né, porque na frente ali é aquele arame liso, e passam mesmo e vão lá dentro beber água. Se fosse só beber água, menos mal, mas de toda forma está entrando, né, num prédio público, e depois está lá dentro, ninguém assegura o que eles vão fazer lá, né? Então, fica aqui a indicação de que se coloque, primeiro que não entre no prédio público, para que ninguém machuque também e não venha a causar danos ao patrimônio público. Com a palavra, vereador Arilson. Boa noite a todos. Essa indicação minha da instalação do gradil no bairro da Rua das Flores, bairro da Lixa, eu quero agradecer ao secretário, ao prefeito, ela já foi feita. Eu fiz essa indicação há dias atrás, mas eu tive uma conversa com o Geraldo, que é o secretário, e ele já fez essa obra. Eu quero agradecer muito ao prefeito, ao Geraldo, e agradecer também aos quebra-molas que foi colocado também lá no Fomento, e na Pedreira, que já foi colocado também. Só isso. Algum outro vereador sobre a indicação? Essa indicação minha aqui do extensão do calçamento do caminho da torre, ela já está até concluída, já até divulguei na minha página, porque as indicações, depois assim, aqui a gente vai até tratar desse assunto, porque a indicação é o seguinte: a população vem pedindo e a gente vai, né, anotando os pedidos, as reivindicações que eles querem. E a gente tem um monte de indicação. Então, cada vereador pode apresentar, segundo o regimento interno, 3 indicações por sessão. E a gente vai cadastrando elas na Secretaria da Câmara e ela vai aguardando. Então, essa foi ficando, mas quando ela veio, a obra já está concluída. Mas já também foi um pedido de moradores que, na ocasião, quando consegui um recurso para fazer um calçamento ali, naquela rua, né? E, infelizmente, não deu para fazer até o final. Aí, onde que gerou esse pedido. Aí a gente vai anotando e hoje que a indicação veio, mas foi bom que veio junto com a obra, menos um serviço do prefeito. Parabenizar que ficou excelente, só que está faltando um trecho, né? Ali ficou o princípio e o fim, está faltando o meio para ser concluído. Mas quem sabe a gente consegue recurso para lá, junto com o executivo. E sobre a indicação da sessão do servidor da delegacia é o seguinte: a gente tem ouvido muita reclamação do atendimento na parte de trânsito, né? O que o povo fala com a gente tem que transmitir, porque nós somos representantes da população. E então eu tenho ouvido muita reclamação e várias pessoas chegam perto de mim e falam: por que não voltar aquele funcionário? Cita até o nome do Edinaldo. Por que não volta aquele menino para lá e tem experiência para dar agilidade? Que a gente entende que o serviço é muito, que o pessoal da delegacia não está dando conta. A gente sabe também que é uma obrigação do Estado e o Estado não está cumprindo, mas a gente já tem um convênio com a delegacia. Eu acho que valeria a pena rever essa situação de ceder um funcionário para dar agilidade ao serviço, que tem muitas pessoas indo para fora do município fazer esse serviço, que eu acho que não é interessante para o município. Então fica aí a indicação, que o prefeito analise com seriedade esse pedido, que não é um pedido do vereador Jorginho, é um pedido da população. Estou só representando a indicação que foi passada. E sobre a reforma no Canil, volto a falar sobre esse assunto, porque através de articulações minhas, consegui um recurso que já estava com a prefeitura desde o ano passado,
de R$25 mil para poder fazer essa reforma. A princípio, ficou cogitada a situação que não faria reforma, que o Canil talvez teria um outro destino, ou consórcio, ou outra localização. Mas então aquele negócio, enquanto espera, os animais que estão lá merecem respeito e merecem ser tratados com dignidade. O que está acontecendo lá, infelizmente, né? Ninguém, eu aposto que cada um de nós que vamos lá, quando a gente vê situações, eu não queria ser um cachorro para ficar nesse lugar, porque é úmido, a gente sabe que foi circunstâncias que achou, foi a solução que achou, né, temporária, para poder resolver um problema, mas que lá vai estendendo. Mas enquanto não resolve o problema, já foi feito o projeto, o recurso já está aí, então eu acho que não custa fazer a adequação até que se tome outra providência. Então fica aí mais uma vez o registro e é só licitar em mãos à obra, né? Já está tudo pronto. O projeto foi feito, a dotação já está liberada. E também chegou nessa casa o ofício, né? Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 57 de 2017, encaminho para conhecimento de Vossa Excelência a documentação relativa ao evento da Cavalgada da Independência, ocorrido no dia 3 de setembro de 2017, no Parque de Exposição Municipal. Atenciosamente, Marcos Pasqualini, prefeito municipal. Então, ele respondeu o requerimento, né? Está aqui toda a documentação, aos vereadores interessados. Depois você pode pegar com o Ramon, tirar cópia, olhar, tranquilo? Não, por enquanto chegou só o ofício referente à cavalgada. E o da exposição ainda não chegou. Gente, interessante que a gente chama os outros pelo apelido, não sabia que o Tejinho chamava Paulo, não. Tejinho, achava que era Sérgio, é Paulo Sérgio. Então, eu até parabenizo o Tejinho, né? O nome completo dele aqui. Eu não sabia. Paulo Sérgio Gonçalves Lopes. Então, parabéns, foi um evento brilhante, né? Aqui está todas o efeito, né, assim, de retroatividade das pessoas, só recebemos elogio. Então, Tejinho, fiquei parabéns pelo evento. Presidente, só sobre essa indicação aqui de todos os vereadores, você vai explicar? Essa indicação de todos os vereadores é o seguinte: a prefeitura está hoje operando só com 2 tratores. Então a aração começa nesse período de agosto. E os pedidos são muitos, né? Esses 2 tratores não dão conta de atender essa demanda e gera até um conflito, né? Porque tipo assim, vai ser sorteio, vai ser quem chegou na frente. Então, por que sim? Por que não? Então, onde buscar uma solução? Então, os produtores têm vindo, têm reclamado com a gente, eu acredito que devem procurar vocês também, passando essa situação. Então, nós, em conjunto, resolvemos a dar essa sugestão para o prefeito, que tem aquelas agricultura familiar, que já tem o apoio do PAC, que já tem todo o apoio do PRONAF, que ele cadastrasse essas pessoas e que levasse gratuitamente para eles esse serviço, porque são pessoas que estão tirando, vivem totalmente da zona rural, né? Tiram a sua subsistência, da zona rural. Então são pessoas que merecem mais um apoio. Então seria uma forma de premiar e desafogar a demanda que é muito grande agora, agosto, setembro. E com isso, né, seria, assim, de acordo com todos os cadastros, seria uma forma do município estar, né, levando o desenvolvimento para aquelas pessoas que estão ficando na zona rural e que estão sobrevivendo 100% da zona rural. Quase ninguém gosta de arar terra em junho e julho, por quê? Porque eles querem aproveitar a palhada para passo até agosto, setembro. Enquanto chegar essa época de período de estiagem, o trato fica curto e joga lá para ali e joga lá para cá. Mas com esse estímulo, talvez até essas próprias pessoas já vão estar ganhando a aração, a gradagem, né? E eles talvez vão ter interesse. Essa é uma indicação que de todos nós dessa casa foi muito bem pensado, que cada vereador já estava com a ideia de fazer uma indicação nesse respeito. Então juntamos todos nós e fizemos uma indicação da casa. Eu acho muito válido o prefeito analisar, conversar com o secretário de Agricultura, que eu não cheguei nem a falar com o secretário de Agricultura ainda sobre essa indicação, até esqueci.
E a gente está opinando e nós estamos aí para ajudar a administração a fluir. Tá? Lógico, fiscalizar, mas também para ajudar a administração, né? Seguir para frente e resolver os entraves que estão aí. Algum outro vereador quer falar sobre essa indicação? Eu gostaria de falar, Com a palavra. na verdade, bem sobre essa indicação. Sim, mas pode falar. Sobre o processo que é feito o processo para fazer a ficha lá dos produtores, está tendo muita reclamação, tem muita gente, as pessoas que realmente precisam, que são carentes, que precisam de arar a terra, não estão indo lá pela democracia que é para poder fazer a inscrição lá. Às vezes a pessoa tem a terra, mas não tem uma escritura, não tem nada do terreno. Aí eles nem lá não vai, porque sabe que não vai conseguir nada. Eu acho que seria, eu tive conversei com o Larcão poucos dias lá sobre isso aí, falei com ele que ia comentar sobre isso aqui, mas eu deveria ter feito uma indicação, não fiz. Eu acho que eles tinham que estudar um meio, e não é difícil. O Larcão conhece todos os produtores rurais da cidade. Então, ele não precisa chegar lá com a escritura para saber se ele é pequeno ou médio produtor. Então, o que está precisando mesmo, que depende da aração de terra da prefeitura, não está conseguindo por causa da democracia que existe lá. Vereador, muito bem lembrado, esse assunto também já foi passado, já chegou até meus ouvidos, eu acho que até mais vereadores. Aí eu entendo que o prefeito estabeleceu um método correto, que é a aplicação do que se usa no método nacional de enquadramento dos produtores, né? Então tem lá todo um trâmite, não é criação da prefeitura. Mas nós, né, do Legislativo, podemos auxiliar o prefeito elaborando um projeto de lei, em conversa com a Secretaria de Agricultura, de desburocratizar essa parte aí, para a gente poder ver, porque realmente tem pessoas que às vezes está ali vivendo na roça, mas não tem aquele documento, está em nome do avô, está em nome do fulano, nessa parte burocrática. Então, tipo assim, a gente não quer que ninguém fique, né, desfavorecido. Então, eu vou pedir a gente marcar uma reunião com o secretário de Agricultura, pode ser uma reunião assim, interna, para a gente ver, e a gente, quem sabe, essa casa mesmo pode propor um projeto de lei dando essa autonomia ao Executivo. Porque me parece não, com certeza o que ele propôs é o correto. Mas a gente sabe que há casos e causos, não é assim? Então nós estamos em Rio Pomba, nós temos que ver a situação de Rio Pomba e adequar dentro da lei correta para poder aplicar e atender todos que estão necessários. Senhor presidente, a respeito dos critérios, né, de classificação dos produtores rurais que é feito lá na Secretaria, eu também estive lá, estive em conversa com o secretário de Agricultura, e o que ficou estranho é o seguinte: eu acho que os critérios são bem aplicados, porém, são 4 critérios, 3 são mais importantes. Se você encaixa em 2 deles, mas no terceiro você encaixa num valor maior de hora, o que vale é aquele maior de hora. Eu acho que isso está errado. Se são 3 critérios mais importantes, se se enquadrou em 2, você tem que ficar naquele, e não naquele que tem o valor de hora maior. Entende? Porque eu acho que aí você não está beneficiando pelo que ele mais enquadra ali, e sim pelo valor da hora maior. Então acho que assim, é bacana, eu acho que precisa mesmo ter critério de seleção, porém precisa ser revisto. É isso que você falou, é sentar e conversar, né? E outra coisa, a questão do pagamento das horas continua do mesmo esquema que era feito antigamente, e isso tinha sido dito que seria mudado. Eu acho que se lá pelos critérios de seleção definiu-se que o produtor tem direito a 10 horas e ele pega lá as 10 horas, mas aí chega lá, né, porque no momento que é feita a aração, dependendo das condições do dia, do tratorista e coisa e tal, gastou-se apenas 8 horas. Ele tem que pagar as 10 antes do serviço ser feito. Eu acho que o correto seria: foi lá, gastou 8 horas, emite um boleto com o nome e CPF do produtor e ele vai no banco e paga. Esse dinheiro não tem que ficar dentro da secretaria, igual está acontecendo há vários anos.
vamos fazer o seguinte, mais uma hipótese foi levantada, mais uma questão. Eu proponho a gente chamar o Alarcon aqui numa conversa. Eu acho que todos os vereadores, acho que todos nós temos o mesmo interesse, né, de resolver e achar um caminho, e porque eu tenho certeza que o que foi feito para acertar, mas de repente tem pessoas ficando para trás que a gente pode... No momento nenhum eu falei que foi feito de maneira contrária. Eu não estou corrigindo você, eu estou só correto, mas tem que ser melhorado. Sim. Então vamos amanhã eu vou pedir o Ramon que ligue pro Alarcon e depois entre em contato com a gente marcar uma hora, pode ser talvez até amanhã, uma hora que todo mundo possa sentar, não deixar passar não, que as chuvas estão aí, o pessoal está doido para plantar, para a gente ver se a gente consegue socorrer isso a tempo ainda. Não sei nem se cabe essa casa, mas eu acredito que sim, né? A gente tem autonomia para fazer um projeto de lei que ele não vai gerar despesa, é o mesmo caso desse projeto da rede escavadeira, que ele já existe, né? A gente não pode gerar vício de iniciativa, que é despesa, mas é um projeto que já está sendo atuado, a gente pode chegar num acordo, a gente chama a nossa assessora jurídica também para conversar com a gente, junto com ele, para ver como que está sendo feito, né, realmente essa situação, e a gente chega num acordo, de repente, quem sabe até o próprio secretário tem algum caminho, que na vez da cabeça dele vai conversar com a gente. Que ele já venha com a opinião também do executivo, né? Porque senão a gente conversa aqui para depois levar para lá e sai outra coisa. Eu tenho certeza também que o prefeito Pasqualino quer fazer o melhor, ainda mais ele sendo um zootecnista, que é, né, uma pessoa que foi professor ligado à área rural e também tem sua propriedade, sabe como é que é os entraves de manter uma propriedade. Quando o município pode favorecer, está dando condições à pessoa, isso é bom demais. Pela ordem, senhor presidente, ainda sobre essa indicação. É só para corrigir, a gente, infelizmente, eu vou repetir para quem assiste em casa, nós hoje temos aqui só o COI do táxi como espectador liberal, temos o Rodrigo como profissional da TV Rio Pomba e temos a Vânia, que é a nossa assessora jurídica. Então é lamentar a ausência da população, dessa mesma população que nos assiste agora, que nos cobra, que nos envia reclamações, mas que infelizmente participa pouco de forma prática aqui dentro dessa casa. Então eu queria convidá-los novamente e lamentar que nesse momento, enquanto cidadãos, só tenhamos 3 pessoas aqui e 2 dessas pessoas estejam em processo de trabalho e apenas uma delas assistindo como cidadão interessado nas matérias que acontecem aqui dentro dessa casa. Fazer essa ressalva. E sobre a indicação, senhor presidente, é lamentar que eu tenha sido pego de surpresa. Então, assim, eu lamentavelmente não vou assiná-la agora, haja vista que também se deu em parabenizar a palavra do Maurílio. Eu ainda tenho muito que aprender na área rural, não é? E justamente por esse motivo eu peço que o convite, quando projetos como esse, atitudes como essa forem criadas por essa casa e que tenham a colocação de trabalho conjunto, de que eu possa ser avisado e explicado antes para que eu possa chegar talvez com uma propriedade de tratar sobre o assunto, porque infelizmente eu não vou assinar porque não sei do que se trata e porque quem entende, como o Maurílio, como o nosso amigo, o colega, o excelentíssimo vereador Jair, Vossa Excelência como presidente dessa casa que também é do campo, entendem muito mais do que eu. Então eu só quero pedir para que quando indicações como essa ou projetos que sejam discutidos, porque faço parte da Comissão de Legislação, de que, por gentileza, eu seja comunicado também para poder participar, porque senão acaba não tendo a indicação coletiva como ela trouxe esse nome. Então, assim, eu não fui informado, não foi discutido, não foi conversado a criação dessa indicação, então eu peço que na próxima, por isso não vou assiná-la, nada contra a indicação, acho que quanto mais se aperfeiçoar uma legislação para que não haja denúncias no Ministério Público sobre o uso de máquina pública em terrenos privados, é melhor. Eu estou disposto a apoiar tudo aquilo que entra dentro da legalidade e espero ser convidado para essa conversa, para esse debate produtivo. Presidente, e sobre esse projeto também, eu acho que a gente, sobre a indicação, né, perdão, que o Wellington tratou agora, eu acho que a gente teria que, além de propor essa ação gratuita agora, porque
igual você falou, em junho e julho ninguém quer arar, por quê? Você ara e gradeia agora. Depois vem o período de chuva, vai crescer o mato, ele vai ter que gradear esse terreno de novo. E aí que também se dê a preferência, né, a prioridade ao pequeno na hora que for fazer a gradeação desse terreno, né? Que eles recebam realmente, eu sou totalmente a favor da gratuidade, né, ao pequeno produtor, porque ele precisa realmente desse incentivo, desse apoio, mas que ele também tem esse incentivo, tem esse apoio e prioridade no momento em que for feita a gradeação. Mas acho muito válido a indicação e respeito a opinião sua, viu, Hélio? Acho que... Por favor, né, agradeço, justamente para demonstrar o interesse. Então, só completando o que o Ed falou também, registrar que a ausência hoje do representante executivo, né? Porque não sei porque não avisou a gente, mas já foi enviado um ofício para que todas, com as datas de todas as reuniões, tivesse um representante executivo aqui, que inclusive o regimento permite a gente tirar dúvidas com o representante executivo, né? Então, fica feito, o Ramon, por favor, redigir um ofício novamente, para que nas próximas reuniões não falte ninguém, ou então lembrá-los antes, né? Mas eu acho que já foi feito um ofício, mas só vamos fazer mais um, porque o que fica escrito fica registrado, né? Agora, algum vereador quer comentar sobre os projetos que foi lido? Se não tem, então vamos passar para a tramitação ainda, né? Acho que sim, ainda vai em tramitação, os vereadores ainda vão ter conhecimento, né, por si só. Então vamos passar para o grande expediente. 15 minutos para cada vereador que deseja falar sobre qualquer assunto de interesse público. Na palavra, vereador Jair. Mais uma vez, boa noite, né? E hoje eu queria usar da palavra aqui para a gente abordar o movimento, né, Outubro Rosa, onde esse movimento ele é mundial, né, e trata sobre informações sobre a prevenção do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo, né? Então daí a importância sobre a informação e sobre a prevenção desse tipo de câncer. E em vários lugares, né, prédios públicos são iluminados com a cor rosa, para que se faça, né, uma menção ao mês do Outubro Rosa. Então eu queria sugerir à Câmara Municipal que promovesse a iluminação externa ali, né, acho que não é uma coisa impossível de ser feita, na cor rosa, para que realmente, né, seja aí lembrado, e o serviço de saúde que já realiza, né, o trabalho sobre isso, que deu também uma ênfase no mês agora de outubro. Muito obrigado. Qual o próximo vereador? Tem algum outro vereador aí para falar? Fica à vontade. Não, você é o próximo, Ed. Bom, primeiro eu queria agradecer ao presidente dessa casa por ter promovido uma oração e ter incluído aqui o nome do meu pai, a quem eu faço aqui um pedido especial para quem está em casa nos assistindo, que reze por ele, porque a situação dele é uma situação grave e obviamente que a gente entrega para Deus, né? Mas a gente conta com o apoio das pessoas que compreendem o momento, e agradeço Vossa Excelência por ter lembrado no início dessa reunião. Eu queria falar também e fazer um convite aos senhores, na ausência do vereador Rafael, secretário dessa casa, mas que já foi comunicado de forma informal, mas registrando nessa casa o convite a um projeto sendo construído para alterar o regimento, a lei orgânica, que trata no artigo 27 sobre o período de trabalhos da casa, não é? Temos um recesso no mês de julho, que quando decidi com os colegas discutirem o início desse projeto, entendemos que a casa, por se encontrar 2 vezes por mês
acredito que o mês de julho possa também ser contínuo, não é? No Brasil, o trabalhador comum não possui 60 dias de férias, e uma casa que produz, é claro, mas que pode aproveitar o mês de julho para produzir um pouco mais, e eu tenho certeza absoluta que a população espera de todos nós, não é? Iniciativas como essa. Então eu convido aqui publicamente aos colegas vereadores, não tive a oportunidade de falar com todos, mas já agradeço a confirmação do colega excelentíssimo vereador Jair, o excelentíssimo vereador Romeu, agradeço também já a confirmação, ainda que informal, do colega vereador Rafael Vilela, e convido aqui o vereador Arilson, convido o vereador Maurílio, convido o vereador Paulo, convido o presidente dessa casa também para que possa discutir sobre esse assunto, e o vereador Frederico, para que a gente possa tentar construir esse projeto juntos e dar seguimento no mês de julho, na reunião. São apenas 2 dias que seriam incluídos nas atividades dessa casa, e justamente por isso não vejo motivo pelo qual a gente não produzir no mês de julho. Então fica o convite público. Quero também falar aqui e fazer uma fala sobre o meu projeto que está tramitando nessa casa, que é o projeto 1702. Esse projeto 1702, algumas pessoas em rede social me procuraram para saber como funciona a questão da carteira social. Essa carteira ela não trata, para quem está em casa nos acompanhando, para quem vai nos acompanhar pela TV Rio Pomba posteriormente, para quem está ao vivo pela internet, ele trata daquelas pessoas que ainda não fizeram a cirurgia de mudança de sexo. Nós estamos numa época onde o conservadorismo precisa ser discutido. Não é uma questão de impor, as pessoas na rede social entenderam muito isso, então eu peço aos vereadores dessa casa que entendam que essa é uma realidade que existe. A transexualidade, os travestis, os homossexuais, e eu na posição de um vereador, tendo a minha condição sexual assumida e, graças a Deus, muito bem definida e respeitada por as pessoas dessa cidade, representando aqui não só os homossexuais, mas também os homossexuais, acredito que aprovar um projeto desse, dando ao cidadão não a alteração completa da sua documentação, mas garantindo ao transexual e à travesti o direito de ser chamada pela forma como ela se reconhece. Não é? O documento vai continuar Antônio José de Souza, mas ela se reconhece como Renata. Não é? E no momento em que ela se traveste, no momento em que ela se coloca como uma mulher e quer ser tratada assim, não cabe ao servidor público, não cabe ao outro cidadão determinar se ela pode ou não ser chamada assim. É um direito constitucional de que ela possa ser tratada como se reconhece. Então, o que essa casa pode, nesse momento, fazer, em se tratando desse projeto, por não participar dele, por ser o autor, eu peço que considerem as pessoas que nós tratamos aqui em sociedade, que nós lidamos, que nós conhecemos, sabemos que são pessoas de bem, são pessoas com as quais a gente já trata pelo nome que se reconhecem, que aí eu cito mais uma vez aqui a nossa amiga Pietra, cito aqui a nossa amiga Raíssa, que é uma funcionária exemplar de um posto de gasolina da cidade, que são pessoas que merecem o nosso respeito, e que no momento em que se colocam numa situação pública, não deviam passar pelo constrangimento de serem chamadas pelo nome que, infelizmente, por não terem feito a sua transferência genital, ainda são obrigadas a serem chamadas com o nome masculino, não é? Ou uma mulher que queira ser chamada pelo nome feminino. Parece complicado, mas se a gente se abrir ao debate e ao diálogo de forma constitucional e democrática, a gente garante o direito dessas pessoas serem reconhecidas e abraçadas pelo Poder Legislativo dessa cidade. Quero também falar e agradecer já aqui ao vereador Romeu, que se posicionou informalmente favorável ao projeto. Quero agradecer o mais experiente vereador dessa casa, tendo a sua mente aberta a um assunto tão atual, mas que já é tratado há alguns anos e ainda, infelizmente, e a nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade que possui homossexuais que não são tratados de forma indigente. Então, primeiro dizer que Rio Pomba é uma cidade diferenciada, e
e depois dizer que esse projeto só vem completar isso, né? E só vem contemplar essas pessoas. Então, eu mais uma vez venho defender esse projeto, não por mim, mas pelas pessoas que querem ter o direito de serem reconhecidas de forma pública, ao abrir um crediário, ao fazer uma consulta médica e não passar o constrangimento de ser chamado pelo nome que não se reconhece. Queria falar também aqui sobre o projeto de lei que está tramitando nessa casa agora, que fala sobre as subvenções. Se não me engano, é o projeto de lei de número 1705, e eu queria dizer e lamentar, eu queria registrar, é importante que se registre, né, que no ano passado a Prefeitura Municipal disponibilizou para algumas associações e entidades, vamos colocar assim, como o Hospital de Rio Pomba, R$1.900.000. Nesse ano, houve uma redução no valor de R$50.000 para a subvenção, chegando ao valor de R$1.850.000. E também para a Associação do Sem Casa, que poderia receber até então, no ano de 2016, R$150.000, e para o ano recebe agora R$100.000. É um valor menor, é uma retirada em duas entidades importantes, que promovem atividades importantes de R$100.000, não é? E contempla, claro, aqui a APAI com um valor acima de R$21.000, contempla ao asilo a um valor acima de R$6.000, contempla o torneio de férias com um valor de R$2.000 e contempla também a estação do samba com mais R$1.000. Mas se nós somarmos os valores adicionados às entidades, chega ao valor de R$30.500. E se nós pegarmos os valores que foi retirado, foi o valor de R$100.000, no valor então diferencial de R$69.500, de duas entidades que promovem serviços extremamente importantes para a sociedade. Então fica aqui também o registro para que a gente possa conversar sobre a possibilidade de se manter esses valores. Sei que são tempos difíceis, mas se nós analisarmos com calma na Comissão de Finanças e na comissão responsável por isso, a gente vai ver que há uma previsão de gasto de R$100.000 durante o ano para o processo que trata da divulgação dos trabalhos da Prefeitura. Então, gastar R$100.000 com propaganda e retirar R$100.000 de duas associações, de duas entidades importantes, eu particularmente considero um equívoco e espero aí que a gente consiga construir uma conversa sobre esse assunto, porque o hospital já tão sufocado, que está promovendo uma obra tão importante de ampliação, onde vai colocar UTI, precisa de recursos e não de diminuição de repasse. Então fica aqui o meu pedido e esse registro para que a gente, nas comissões aí que são responsáveis, possam tratar desse assunto. Queria também aqui falar, e agora, o Penido, claro. Só falando com você, vereador, que a gente não está ainda no período de fazer as nossas emendas. Sim. Eu sugeri essa casa, por unanimidade, os novos vereadores fizessem essas emendas, retribuindo esses valores que foi tirado. Que nós estamos no prazo de fazer emendas. Que hoje qualquer um de nós que passar mal aqui, corre para o hospital. Primeiro ponto-socorro no hospital. Então, se nasce os novos vereadores nessas emendas, voltando o valor físico. Concordo e agradeço a parte, vereador. Queria também agradecer ao Executivo por ter respondido o requerimento que foi feito por mim na última reunião. Agradeço, vai ser analisado. E queria agora, senhor presidente, pedir licença de Vossa Excelência e atenção dos colegas vereadores e também de quem está em casa nos acompanhando. Eu queria fazer aqui um comentário e um pronunciamento de repúdio à forma como o governo federal, através do presidente golpista, do demoníaco Michel Temer, né, que com apenas 4% de aprovação promove uma desgraça nesse país ao retirar direitos de trabalhadores, como as propostas de emenda à Constituição que já foram apresentadas, mas também promovendo para
aos empresários o maior lucro e tirando do trabalhador os seus direitos. E por que eu falo isso, senhor presidente? Se nós avaliarmos quanto custa o gabinete do senhor presidente, que lida com o dinheiro público, e é importante que a população saiba disso, e é justamente para vocês que eu falo, para que essa casa possa ter gente, porque nós aqui lidamos praticamente da mesma forma como se lida a Câmara dos Deputados com a presidência. Então, quando nós nos afastamos do entendimento da política nacional, a gente não vai ter como reclamar. E quando nós nos afastamos da política municipal, algumas reclamações que são feitas não cabem, porque falta compreensão, não é? E falta participação. E falo isso pela questão da saúde. E falo isso porque passei com a minha mãe, porque fomos tratados na saúde pública, parabenizando aos profissionais de saúde pública que fazem milagre na saúde, mas aqui fazendo um repúdio público, porque só quem dorme numa cadeira de plástico, num hospital, sabe como é passar uma noite do lado de um paciente, principalmente quando é um parente. A gente já sofre com a dor de todos, porque são casos que poderiam ser tratados com muito mais dignidade, mas pela corrupção desses bandidos, canalhas, sem vergonhas, que roubam o dinheiro da gente. Por ano são 200 bilhões de reais que são roubados da gente. Empresas como Rede Globo, empresas como a Vale, como a Samarco, que matou praticamente aí 700 quilômetros de rio, até hoje continuam. Fui visitar e participar como delegado da Vigilância em Saúde em Belo Horizonte, e o que aconteceu com a Samarco é absolutamente nada. E o governo do estado de Minas Gerais protege porque é protegido por esses empresários. É importante que você em casa saiba disso. Mas é importante que a gente saia da rede social e coloque-se aqui presencialmente para acompanhar, porque aí a gente começa a discutir a política aqui na nossa cidade e a gente começa a entender quais serão os deputados que visitarão a nossa cidade no ano que vem para pedir voto, não é? E quem são esses nomes e quais serão eles, inclusive os da base que eu apoio. Paraquedista aqui não terá vez comigo. É importante que se deixe claro isso aqui, tá? Eu não devo favor a político nenhum, não. Então já é para deixar bem claro aqui. Visitar de 4 em 4 anos, para mim, não vai valer, não. E queria dizer aqui, já fazer um repúdio, porque com essa postura do governo federal, do governo do estado, que não paga o remédio do cidadão Sildo, não é, que precisa ficar fazendo em rede social pedido de ajuda, porque o governo do estado paga um helicóptero para o filho ir viajar no Réveillon, mas não paga o remédio de um paciente que é ex-servidor público. O senhor governador do estado é um assassino que mata todos os dias quando nega o direito a um remédio. E isso acontece agora pelo governo federal, quando não inclui uma medicação como essa para pessoas com câncer. Não faço aqui uma legislação em causa própria por causa do meu pai, mas faço aqui uma citação porque é uma medicação de extremo alto custo, e não vou jogar nas costas do município uma medicação que custa 12 mil reais e que coloca em xeque a vida de um cidadão que trabalhou durante a vida inteira para custear esse governo, custear outros governos, e como esse golpista, e a maioria dos 503 deputados, 81 senadores e os seus puxa-sacos em Brasília ganhando dinheiro e gastando a rodo para poder se manter no poder. Fora Temer, fora golpistas, o ano que vem tem eleição e os nomes que votaram a favor desse canalha serão lembrados pelo menos pela minha pessoa. Obrigado, senhor presidente. Rafael, fala. Então vamos lá. Então, só para terminar, vou dar só contar um caso aqui. A gente também, antes de a gente ser vereador, eu entendi que a gente está com pressa, a gente está passando, está com algum outro compromisso, que aqui todos nós somos vereadores, mas todo mundo tem, graças a Deus, tem sua profissão, né? A gente não vive de vereador, a gente está vereador. E a gente está aqui para tentar fazer o melhor, né, de acordo com a opinião de cada um, de acordo com a opinião da maioria, é que são aprovadas as coisas aqui. É só contar um caso. Eu encontrei com um cidadão, que não vou citar o nome, que deve até me desculpa falar isso, se você souber que é você, me desculpa, não tem comentário. Geral, tem uma pessoa, você fala, nossa, fulano vai me pegar de conversa para reclamar, eu estou com pressa, o que a gente ouve mais é reclamação. E levei um tapa de luva. Ele chegou perto de mim e falou, Jorge, eu falei, antes de ele me falar, eu já falei, aqui eu tô com cara de pressa, que eu tô no horário de almoço, eu tô atrasado, tenho que ir lá pro IFET, você quer marcar a conversa comigo? Não, é rapidinho. Aí eu
meu subconsciente falou assim, ai meu Deus. Aí eu pensei, ele começou a falar, queria te agradecer, quero que você leve meu abraço ao prefeito e ao secretário de saúde, que conseguiu umas, como é que eu vou falar assim, cirurgias, um atendimento dentro da Secretaria de Saúde, e que foi muito bem tratado. Não votei em você, não votei neles, não votei em nenhum desse time que está lá, mas eu quero deixar aqui meus parabéns e estou mudando de opinião, porque é de pessoas assim que a gente precisa. Ainda digo mais, quando, isso é o cara falando, a pessoa falando, o cidadão, quando falaram Gil, secretário de saúde, meu Deus, aí que não vai render nada. Quero que você leve meu abraço, com ele você pode falar meu nome, e meus parabéns, que ele está muito atuante, que ele está condenando sobre boas mãos e está fluindo. E pude perceber que várias coisas até então, que para mim já foi negada há outros tempos, que também não era só por conta daqui de Rio Ponto, que a gente sabe que é porque que tem um patamar aqui e depois tem lá fora. Mas eu estou muito satisfeito com a agilidade que eles deram e como foi tratado, e entraram em contato comigo. Então, é só passar esse fato, né? Eu quero falar uma parte, senhor presidente. Sim. Eu queria aqui, publicamente, alimentar o que o senhor está dizendo. Eu quero aqui parabenizar o Gil, eu quero aqui parabenizar a Andréia, diretamente agradecer a Andréia. Ela não me atendeu como vereadora, ela me atendeu como cidadão. Então eu quero aqui complementar as palavras de Vossa Excelência, parabenizando o Gil, parabenizando a equipe que trabalha lá, a Aparecida, e parabenizando essas pessoas e desejando boa sorte. Não é porque a gente esteve em lados opostos que a gente vai caminhar a vida inteira em lados opostos. Só caminharemos em lados opostos quando algo que for claramente a ser discutido. Mas aqui agradeço a paz de Vossa Excelência, parabenizo publicamente o Gil, desejo boa sorte a ele, parabenizar a Verônica também como braço direito dele, parabenizar toda essa equipe que tem se dedicado e agradecer, pela forma como eles têm recebido. Tem muito que melhorar, mas parabenizar porque a conduta tem sido de dedicação. Parabéns. Então, muito bem lembrado, Neto. Esse estendimento de muito obrigado desse nobre cidadão, ele citou o nome também do Gil, da Verônica, da Andréia e duas atendentes na Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde, Layara e Claudineia. Falou que foi muito bem tratado, que ele se sentiu até que estava com algum plano particular, porque o tratamento foi VIP. Não desmerecendo, assim, que não é que ele tenha plano, ele se sentiu comparado ao tratamento quando a pessoa tem um plano privilegiado. Então, é só mesmo para poder registrar esse fato, e a gente, como vereador, a gente está batalhando pelo melhor do cidadão, a gente busca o que é melhor, a gente tenta votar aquilo que é melhor, favorecer e facilitar a vida de cada um. Então a gente fica muito feliz com isso. Então, estendo meus parabéns ao Gil, ao prefeito, por ter escolhido o Gil e estar fazendo brilhantemente o seu trabalho, e também a Andréia, a Verônica e a Layara e a Claudineia, que foram os nomes que essa pessoa me passou. Então, fica aí os parabéns e aplausos para vocês, que continuem assim, abrindo portas e resolvendo os problemas dessas pessoas que são tão sofridas, que infelizmente a maioria de nós precisamos do SUS, E na verdade é um susto, que a gente só leva susto e custa ser atendido, mas foi o contrário que aconteceu com esse cidadão, então é muito importante passar esse fato à população e ao público. Mas algum outro vereador deseja falar? Então, não havendo mais nada a tratar, uma boa noite a todos, obrigado pela presença e declaro encerrada a sessão ordinária.